Também nessa semana a gente teve mais um capítulo, né? Mais um desdobramento do roteiro do golpe. Lembram lá atrás quando foi apreendido o celular do Mauro Cid, ajudante de ordens lá do Bolsonaro? Então, nesse celular, muita coisa foi encontrada. Então, além daquela minuta do golpe, encontrada lá na casa do Torres, ex-ministro do Bolsonaro, agora então a gente tem um roteiro mais elaborado do golpe que está aí parcialmente na tela para vocês, envolvendo Forças Armadas, envolvendo gente da ativa, por exemplo, o tal coronel Jean Lawan Jr., que estava para assumir um altíssimo posto de representante do Exército Nacional nos Estados Unidos. Tá? Esse cara, que na época era secretário do Escritório de Projetos Estratégicos do Estado-Maior do Exército, estava clamando um golpe em conversas com o Mauro Cid. Agora, o que eu quero falar para vocês, porque vejam, nesse projeto de golpe aí, mais uma vez estava sendo utilizado, tá, o argumento do artigo 142, que supostamente daria às Forças Armadas a condição de poder moderador no Brasil. Eles utilizaram o jurista Ives Gandra para dar um verniz jurídico para essa porra toda, que inclusive já foi discutida por N juristas, N professores de direito e inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, dando um parecer contrário a essa interpretação esdrúxula do artigo 142. Agora, o que eu quero dizer, gente, é o seguinte: sabe o que para mim tem por trás de tudo isso? O seguinte, eles querem nos levar a crer que, primeiro, os militares salvaram o Brasil de um golpe de Estado e que o Bolsonaro evitou dar um golpe de Estado. É essa a narrativa que está tentando ser construída. Primeiro, para mim está muito claro, tá, gente? Não houve golpe de Estado por causa das condições externas de falta de apoio, em função das próprias cagadas do Bolsonaro. Se o Bolsonaro não fosse um bufão, se o Bolsonaro não fosse um inepto completo, se o Bolsonaro não fosse uma pessoa sem virtude nenhuma, um incapacitado, né, uma pessoa incompetente em todos os sentidos, sem virtude, se o Bolsonaro não fosse tão incapaz, teríamos passado por uma sargentada, com apoio externo, que não foi constituído, a partir das posições do próprio Bolsonaro e das cagadas do Bolsonaro. O próprio Mourão já admitiu isso. Então, a conjuntura internacional e também a falta de adesão de mais setores da burguesia nacional ao projeto é que impediu. Não foi as nossas Forças Armadas, nem foi Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ele constatou isso e por isso não foi adiante. Agora, o que vai se tentar é salvar Bolsonaro e salvar as Forças Armadas. Não podemos cair nessa. Não podemos cair nessa. Os militares tentaram, assim como o próprio Bolsonaro tentou. A questão é que agora a gente vai ter que se apegar em algumas questões, tipo essa aí, que vocês estão vendo na imagem. Isso aí também foi extraído do celular do Mauro Cid, isso é a esposa do Mauro Cid, onde ela está dizendo que, na verdade, era o Bolsonaro. Todo mundo sabe, gente, todo mundo já sabe que Cid era Bolsonaro, né? Bolsonaro era Cid. Cid falava em nome do Bolsonaro, agia em nome do Bolsonaro. Era a figura mais direta a cumprir ordens de Bolsonaro, como a sua própria designação oficial, ajudante de ordens. Então agora a questão vai ser provar que tudo que Cid fazia a mando de Bolsonaro, porque o Cid vai tentar assumir a culpa e isso tudo vai ser transformado em alguns loucos que tentaram. Então vai ser nos detalhes que a justiça vai poder encontrar as provas. Uma delas está aí na tela para vocês. Porque é lógico que todo mundo na justiça sabia que era o Bolsonaro que estava tramando. Agora é necessário materialidade. E a materialidade vai ser encontrada em questões como essa que vocês estão vendo aí. Beleza? E eu acho que o Bolsonaro vai rodar. Eu acho que a batata dele assou, ele já foi descartado pela burguesia a partir do momento que se mostrou incapaz de vencer as eleições. E agora a burguesia me parece muito bem. A burguesia tem o Fernando Haddad para chamar de seu. Todas as fichas da burguesia estão em Arthur Lira, Fernando Haddad e Campos Neto. E aí então, enquanto o Lula
continuar achando que não há necessidade de fazer nenhum tipo de enfrentamento em relação a isso, que ele vai conseguir negociar com a banca, negociar com a burguesia e ainda assim ter sucesso, nós não vamos ter mudança nessa conjuntura. Eu acho que o primeiro e segundo ano o Lula ainda surfa bons resultados, mas com esse arcabouço fiscal, terceiro e quarto ano será uma tragédia.